Olá, eu sou a Roberta Neoac Prado e eu estou aqui hoje para coordenar a nossa primeira mesa redonda do GEF, que é o Grupo de Estudos de Empresas Familiares, e a gente vai conversar aqui com esses três profissionais incríveis e super queridos, que são a Karime Costa Lunga, que é advogada especialista em direito de família, das sucessões e planejamento sucessório em Porto Alegre, mas que também atua em São Paulo. O Amedeu Papa, que é administrador, formado em direito, especialista em negociação, em mediação, em governança familiar, e o Marcelo Rodrigues, que também é administrador, especialista em governança, gestão, estratégia, governança familiar, corporativo, enfim. E o tema que a gente vai falar hoje, um tema super polêmico e interessante, que é sobre os cônjuges ou os companheiros, o cônjuge no casamento, o companheiro na união estável, no planejamento sucessório. Então, a gente vai ver aí como é que na experiência de cada um deles o cônjuge está sendo tratado no âmbito desse planejamento feito pelas famílias, né? O cônjuge que é fundamentalmente necessário para que a família continue, né? Mas que ao mesmo tempo a gente tem, por um lado, famílias que tratam os cônjuges como novos filhos escolhidos, outros veem como agregados, como, enfim, traves. E fala um pouquinho para a gente, então, Karime, na sua visão e na sua experiência, como é que funciona isso? Boa noite, Roberta, Amedeu, Marcelo, um prazer estar com vocês aqui, batendo um papo. Porque eu acho que o nosso trabalho, de alguma forma, também proporcionou grandes amizades, e já longas, não é? Então, é bom demais estar aqui com vocês e falando principalmente sobre um tema que me é tão caro, como a posição do cônjuge como herdeiro necessário, enfim, as várias formas que se pode utilizar para fazer essa análise. O que me parece de extrema relevância nesse primeiro momento é esclarecer o porquê que o cônjuge se tornou herdeiro necessário. Que isso tem a ver com a formação de família. Porque em 1977 entrou em vigor a lei do divórcio e com ela vieram algumas modificações que acabaram levando à colocação do cônjuge como herdeiro necessário na legislação que entrou em vigor em 2003. Com a lei do divórcio, o regime de bens no casamento, aquele que se chama regime legal, ou seja, aquele que é vigente quando não existe um contrato dispondo em contrário, é o regime da comunhão parcial de bens. Até então, até a lei do divórcio, o regime legal era comunhão universal. Desde o 77, comunhão parcial de bens, que pressupõe que todo aquele patrimônio adquirido durante a convivência, durante a união, e no qual o ato de aquisição pressupõe uma certa onerosidade, esse patrimônio deve ser, portanto, dividido. Ocorre que, com essa lei do divórcio e a mudança do regime de bens, os novos casamentos passaram a ser realizados cada vez em maior número e não necessariamente apresentavam uma meia-ação para que fosse dividida entre o casal, entre o segundo casal, digamos assim, o terceiro casal, de tal forma que, com o falecimento de um dos dois, na maioria das vezes aquele mais abonado, o sobrevivente ficava sem muito resguardo, considerando até que poderia concorrer com os filhos originados numa primeira união do falecido. Então, para sanar esse tipo de problema, o legislador resolveu colocar o cônjuge sobrevivente também como herdeiro necessário. Ocorre que o problema que nós vemos é que isso se estendeu também para os casos em que o regime de bens acaba surgindo por uma opção, por um contrato, em que o regime de bens é o regime da separação de bens. Então, o que a gente vê aí é uma incoerência muito grande que faz com que eu possa optar por não comunicar o meu patrimônio no momento do casamento. Se existir divórcio, ocorre que, se for sucessão, a legislação impõe uma interpretação completamente diferente. Eu sei que nós vamos dividir as conversas, enfim, o tempo, mas é muito importante ver
a transparência que deve surgir dentro das empresas no momento em que esse assunto é abordado. E quando eu digo empresas, eu estou me referindo às empresas familiares, porque no momento em que pode ser uma imposição aos herdeiros das empresas familiares que casem por um regime de separação, existe sim, ao meu ver, uma necessária transparência que deve surgir no diálogo entre todos, membros da família, membros da empresa, sócios ou aquelas pessoas que nós sabemos que figuram entre todos em todas as posições. Então, a palavra de ordem que eu diria nesse momento, assim, Roberta, é transparência, para explicar o que significa efetivamente ser cônjuge de um herdeiro ou até de um acionista ou sócio de empresa familiar. Estou curiosa por todos. Então, em resumo, o legislador colocou isso na lei para proteger o cônjuge, uma vez que mudou o regime legal, né? Mas acabou criando uma confusão danada, porque as pessoas que optavam pela separação total de bens se viram numa situação que, em caso de divórcio, nada comunica, mas em caso de sucessão, de falecimento, obrigatoriamente, assim como os filhos, né, os descendentes e os ascendentes, e isso acaba gerando. A gente tem que ser transparente, mas as famílias acabam falando: não, mas e aí? Como é que resolve isso se eu não quero que os cônjuges, por exemplo, entrem na minha empresa, né? E Amedeu, como é que é, na sua experiência, essa questão dos cônjuges? Boa noite, é uma delícia aqui estar com vocês e falar de um tema que afeta a vida de todos nós, né? Tanto pessoa física quanto de clientes, é um tema universal e ao mesmo tempo singular, porque cada família, cada arranjo é diferente, não tem situações iguais. Estava pensando nas considerações da Karine, que é ultra especialista e expert no assunto. O que eu poderia acrescentar agora aqui, Roberto e Marcelo, é um viés, não que seja não jurídico, mas quando as famílias que são clientes comuns nossas, empresárias, se apresentam, tem gente com formação em direito e jurídica, mas a maior parte não tem essa familiaridade toda, esse repertório que a gente está habituado. Então, o que eu considero interessante é fazer um pouco de perguntas, né? E conhecer a história. Como que vocês entendem, assim, qual é o histórico de relacionamento? Como cada um está acostumado a acolher, né, as pessoas que chegam na família? Que traumas e que eventos aconteceram no passado para poder repercutir eventualmente num documento que seja vinculante ou não vinculante, um protocolo de família? Então, antes de correr para a solução, talvez a gente atuou em casos em conjunto e todos nós temos nossos percursos. O que eu sinto que é comum na angústia, às vezes, é buscar um documento, é buscar uma referência válida, seja no IBGC, seja em outros, né, órgãos e institutos de pesquisa, que são muito bons, mas não adianta pensar no protocolo, ter todo o conhecimento, essa transparência que é fundamental, que a Karine falou, se a gente não sabe um pouco quais são os valores da família, né? Como que a gente recebe aquilo sem pensar primeiro no Código Civil e em tudo. O que a gente gostaria de fazer, independente do que a lei prescreve, né? Parece uma coisa meio esquisita, talvez, mas eu vou jogar aqui para o Marcelo, que é o único não advogado, porque ele tem mais liberdade até para, não vou dizer rasgar a lei, mas se desprender um pouco disso. Então, o que eu encerraria é fundamental a transparência e a gente tem que educar, ter um trabalho pedagógico de esclarecimento. Mas também, se a gente não começar uma conversa, um projeto, conhecendo a cultura, o jeitão de uma família, né, e principalmente dar oportunidade de explicar um pouco o que acontece hoje com essas gerações que estão vindo, que nós somos meio que os quatro aqui, uma geração de transição entre o modelo, talvez, da comunhão total de bens e agora um modelo diferente, né? A gente talvez fale as duas línguas, mas o que está acontecendo com as gerações que estão se casando pela primeira vez agora é muito diferente, né? Então, é isso que eu deixaria como uma reflexão para a gente seguir aqui. Legal, Amedeu. Marcelo. Tá bom.
Não, boa noite. É um prazer e uma alegria estar aqui com vocês, viu? Só não estou vendo o vinho que nós combinamos, hein? Mas vamos lá. Eu acho aqui, mas mais tarde. Um cafezinho. Isso. O que eu vejo, assim, em vários trabalhos que a gente tem conduzido, é um questionamento muito interessante e que vai ao encontro dos dois pontos que vocês colocaram, né? Os jovens, os casais, eles aceitam muito bem a questão de colocarem um regime de separação total. Não, ok, o protocolo diz isso, nós negociamos, vamos em frente e tal, mas depois que você vai evoluindo no trabalho, que eles tomam consciência do que nós estamos fazendo, eles falam assim, eu queria rever aquele ponto, porque é o seguinte, eu já me casei, já tenho filhos e tal, mas eu não queria deixar minha mulher desamparada. Ela é a mãe dos meus filhos, é a minha família. Embora o nosso protocolo possa dizer A, B ou C, mas o que serão deles se eu faltar? Aí dá uma reviravolta no projeto, porque ele quer criar um instrumento dentro do bojo do projeto, ele quer criar um instrumento, que normalmente é um testamento, em que ele assegure alguns direitos para o cônjuge, direitos adicionais, que ele passa a ser herdeiro necessário no caso de sucessão, mas o companheiro fala assim, não, eu quero deixar mais, eu não posso deixá-los como uma família qualquer, é a minha família. Então, isso, cada vez mais e mais, eles estão querendo alterar isso, essa dinâmica do puro e simplesmente preservar a empresa. Não, aqui não entra ninguém, caso eu venha a falecer, é assim, é assado. Tá, mas e a minha família? Como é que fica depois? Então, são pontos que isso mexe até um pouco com nós, consultores. Tipo assim, é um olhar diferente, né? E que tem que ser dada atenção a esse ponto. Esse é o que eu contribuo aí. É interessante, porque de fato a gente tem a visão que é, vamos dizer, dos pais, dos fundadores, às vezes dos avós, né? E os mais jovens, alguns que se casam com essa intenção de realmente ter uma família para sempre, vamos dizer assim, com muitos filhos e tal, vem a questão como não, a gente quer ter tudo meio em conjunto, né? Mas aí, ao mesmo tempo, a gente tem os pais que estão se separando e estão entrando em novas uniões estáveis, e aí muitas vezes não fazem contrato de convivência, aí ficam no regime de comunhão parcial, que também nos bens particulares o cônjuge e o companheiro são herdeiros, né? E, enfim, às vezes até os avós nessa situação. E, enfim, como é que você tem resolvido isso, Karime? O que você vê como assim um caminho jurídico, vamos dizer? Olha, Rô, eu tinha anotado duas palavras para desenvolver hoje na nossa conversa, que era transparência e cultura. E o Amadeu entrou exatamente nisso, na questão da cultura, porque, por óbvio, que de acordo com a cultura da família, nós vamos conseguir apresentar uma solução ou outra. Neste exato momento, eu estou participando de uma organização patrimonial em que a nora não aceitou fazer o contrato. É a primeira vez que me surge esse tipo de situação, não aceitou fazer um contrato por separação de bens. E eu acredito que seja exatamente uma situação um pouco diferente dessa que o Marcelo colocou, em que o próprio membro da família se preocupa com os outros, o resto da sua família, digamos assim, a sua família, a família que ele criou, não a sua família de origem. Então, é isso aí. Então, como é que eu vejo essa ligação entre uma cultura que necessite de transparência para poder tomar suas decisões? A chave também, na minha concepção, de o quanto vai ser possível impor em protocolo ou em qualquer outra regra um regime de bens, por exemplo, que é o que vem sendo utilizado pela família, vai dizer também a possibilidade dessas concretizações
isso tudo vai dizer com a maneira como esses herdeiros foram criados. E aí a gente chega na cultura, como eles foram criados, as necessidades que eles apresentaram e o que eles aprenderam dentro de casa, considerando que na maioria das vezes foram criados por um genitor que é membro de uma família empresária e por outro que não, que a princípio não é, mas que tem direitos e cada vez maiores. O que ocorre é que não se quer, por essas opções de um regime de bens, que é o foco do nosso assunto hoje aqui, essas opções não fazem com que o cônjuge, com que o sobrevivente perca direitos, mas sim apresenta, através de um protocolo, de um acordo de sócios trabalhados em conjunto, esses instrumentos, nós podemos apresentar alternativas para que os direitos sejam respeitados. Ou seja, fazer parte do quadro acionário não estará necessariamente conectado com o direito patrimonial de receber sobre aquele valor, sobre aquela valorização das cotas. Enfim, isso tudo pode ser trabalhado de tal forma que ninguém se sinta alijado, nem os membros da família, tampouco aqueles conhecidos como agregados, digamos assim, não é? E, da mesma forma, protegendo a estrutura societária. Essa palavra agregados, eu sempre comento isso que me chamou a atenção. Eu utilizei uma vez conversando com o René Werner, num dos nossos primeiros encontros do grupo, Roberto, acho que há mais de 20 anos, sei lá. E ele disse, não, cara. Ok, então há 5 anos. Mas nós éramos meninas, umas meninas. Então, os grupos da GV, enfim, ele me criticou, Karime, não é agregado, não usa esse termo, porque muitas vezes esse membro que é de fora e que não tem vínculo consanguíneo, e que é aí que vem começando a participar da família, muitas vezes faz milagres e bota a empresa para crescer. Então, eu nunca me esqueci disso e queria deixar bem claro assim, existe alternativa jurídica, sim. Não é para deixar qualquer um dos dois desamparado, é sim para evitar o conflito que possa surgir de uma partilha de um patrimônio acionário. E uma delas é um testamento, um contrato, enfim. Até na empresa você prevê uma forma de apuração de haveres, caso o cônjuge tenha direito por meação ou por sucessão, né? Enfim, aí não precisa nem ser o cônjuge, pode ser enfim, qualquer pessoa que você não queira que entre na empresa se não tiver a concordância de todos. Mas, assim, o que me ocorre um pouco é que é uma situação complicada. Eu, pessoalmente, eu não gosto dessas normas cogentes, dessas normas obrigatórias, falando de direitos que eu acho que são personalíssimos, porque a gente tem isso no nosso direito há muito tempo, né, com, vamos supor, a ideia de que estou protegendo a família, e o que a gente vê é exatamente o contrário, né? A gente só vê as famílias brigando e discutindo por conta de muitas vezes quererem fazer alguma coisa diferente do que a lei determina. Mas a gente acaba encontrando, quando a família está bem assessorada, enfim, com consultores que conhecem outras formas de fazer arranjos, a gente pode acabar encontrando soluções, como você falou, que atendam de uma certa forma a todos, né? Porque o problema que eu vejo é assim, uma coisa é o meu patrimônio pessoal, né? O que eu construí, ou o que eu herdei, ou enfim, e aí que eu faço com ele, ou deveria poder fazer, o que eu bem entendo, seja com o meu cônjuge, com os meus filhos e tal. Quando a gente está falando de um patrimônio familiar, de uma empresa, existem outras complicações envolvidas nisso, né? Mas, enfim, o Amedeu, como é que você trabalha essa questão depois que você ouviu a família e que todo mundo se manifestou e você já entendeu um pouquinho, enfim, o que eles pensam, o que eles querem, o que eles não querem? O que você encontra aí de... Dependendo do assunto, eu recomendo esse livro aqui, ó, da nossa colega. Já falou, olha, pode contratar, está aqui, ó, não sei se dá para ver aqui, ó, da Karime, o direito do sócio. Tá, se for muito espinhosa a questão,
a gente tem que encaminhar realmente para quem entende do riscado. E a gente recomenda esse livro no Jeff, né? Todos nós, porque realmente é muito bola. Só fazer um parênteses, é a tese dela que eu fui banca, né? Enfim. Foi a arguição mais difícil. Aprovada com louvor. Sempre dá para a gente chamar os universitários, né? Mas eu queria, antes de falar o que a gente faz, você me lembrou, eu concordo, eu penso muito parecido com você, Roberta, com essa questão de norma cogente. Não é o foco nosso, mas outra coisa que me incomoda um pouco, não vamos derivar aqui, mas só para deixar o debate, é a história da legítima e da disponível, né? Que é outra proteção também que dá e rende muito pano para manga. Eu acho que a primeira coisa a se fazer é criar um dicionário para a família, porque olha só os palavrões que a gente está falando aqui. Cônjuge, legítima, disponível. Se a gente falar cônjuge superstite, então acho que põe a gente para fora da sala. Né? Fala assim, superstição, o que é isso? Então não está falando de superstição? Não, é cônjuge. Então não dá para realmente a gente engatar uma quinta com esses termos, tem que falar de uma maneira bem coloquial, bem simplória, para poder extraindo, pegar essa parte da cultura e aí para o lado jurídico e chamar. O que eu destacaria aqui? Assim, a gente está falando muito de família empresária e negócios, né? Mas, assim, vamos imaginar que seja um caso, não vou dizer mais simples, mas uma família que tenha uma predominância na parte imobiliária, né? Olha, essa questão que parece meio... No negócio, você pode até fazer acordo de acionistas, voto, e proteger a empresa, mesmo que o regime não seja o ideal ou que não se consiga chegar num acordo ou num protocolo. Agora, na questão do imóvel, bem de família, quem assina, quem não assina, isso começa a cair, às vezes, num campo quase subjetivo, depende de com quem você está transacionando, comprando, vendendo, se mesmo na separação tem que assinar, não tem que assinar, e chegar na questão de valor. Então, assim, eu acho muito importante esclarecer isso, ponto de partida, como cada um está entrando nesse casamento, qual o patrimônio de um, qual o de outro, e como que pode... Ninguém sabe como vai evoluir. Se um vai ganhar mais, vai ganhar menos, se vai ter bônus e tudo. Então, assim, outra coisa importante para agregar é explicar para as famílias que pode-se mudar o regime no meio do caminho, né? Pouca gente sabe disso, sem ser advogado, e se a gente não informa, assim, dependendo do que acontecer, você pode trocar. É um pouco o que o Marcelo falou, olha, lá a situação era uma, né? Mas agora é outra. Você pode mexer no protocolo, mas você pode mexer no regime, nunca sozinho, com o advogado, é claro, né? Então, assim, essa é uma solução. E, por último, assim, testamento, eu acho que todos nós gostamos e somos fã, mas é tabu, é palavrão. Mas tem que educar e tem que dizer, olha, é um instrumento muito econômico, para não dizer barato, né, que você pode dispor de uma série de coisas e que você vai trocando, né? Você faz mudou, daqui 5 anos, revoga, faz outro. Quem tem patrimônio, né, se tivesse uma estatística no Brasil de qual índice de testamento per capita, não é divulgado isso, deve ser baixíssimo, né? E é uma ferramenta muito versátil, vamos dizer assim, e pouco conhecida. Aí que eu acho que é o legal do grupo multidisciplinar nosso de conjugar os conhecimentos e desenhar uma solução adequada para aquele contexto, né? O testamento tem uma outra coisa interessante nesse particular, que você pode, por exemplo, organizar que a meação, a herança do cônjuge ou do companheiro seja recebida em outros bens que não a empresa, mas se houver filhos menores, vai ser o cônjuge, né? Vai ser a mãe ou o pai sobrevivente que vão ali representar o direito desses filhos. A gente fez um projeto que era um senhor que era viúvo, ele tinha 2 filhos, ele já tinha 65 anos, enfim, e os filhos tinham na faixa de 40, trabalhavam com ele, né? E sempre trabalharam e tal, e aí ele se casou novamente, resolveu ter mais um filho, só que acabou fazendo, enfim, não sei exatamente qual foi a técnica utilizada, mas afinal a nova esposa teve 3 filhos, nasceram trigêmeos, né?
E aí o menino e a menina, o rapaz e a moça, né, falaram, bom, e agora, como é que faz? Porque, né, teoricamente, a gente não está nem querendo criar um problema nem para a mulher, nem para os irmãos, mas mudou completamente a configuração de tudo, né? O que seria possível fazer. Um ponto que todo mundo está levantando que eu acho fundamental é essa questão de como é difícil a gente entender, mesmo a gente que é advogada, e como advogada eu posso falar, parece que os advogados fazem de propósito, né? Criam leis e ações e termos que é para ninguém entender, né? E, de fato ninguém entende, muitas vezes nem os próprios advogados. Então, essa questão de conversar de uma maneira mais, vamos dizer, mais fluida, explicando com termos mais enfim, de mais fácil compreensão é fundamental, né? Eu vejo que as famílias, eu sempre conto uma história, quando eu comecei a estudar isso, trabalhar com isso, eu fiz um curso que era para empresas familiares no IBGC, e eu era a única que não era membro de família. Mas tudo bem. Aí tinha uma dinâmica, aí a gente sentava, todo mundo junto, aí, o que você faz, de qual empresa que você é e tal. Aí quando eu falei, eu não, eu sou advogada, todo mundo começou a se olhar assim, já queria levantar da mesa, tipo, não, a gente não está aqui para propor ação contra ninguém, sabe? E é interessante porque é muito diferente a posição de uma família que procura um advogado, eu acho, daquela que procura um consultor de governança, né, em geral. Embora eu acho que, e a gente tem essa qualidade, digamos assim, de conhecer um pouco os dois lados e trabalhar um pouco dos dois lados, porque só o advogado eu acho que não resolve, mas também só a governança, sem conhecer a lei, também não vai resolver. Né, Marcelo? Fala aí sua opinião. Exato. Não, eu acho assim, e qualquer decisão, seja um advogado ou um consultor, a família está certa, é o caminho que ela encontrou, é o desenvolvimento da cultura daquela família que vai levá-la a consultar um advogado ou um consultor, é a evolução natural, né? Como a gente costuma falar do agregado que você estava falando, Karime, se você te falar só do agregado como algo negativo, algo que se juntou, que colou ali naquele processo e está atrapalhando, é um agregado. Mas pode ser também uma pessoa que agregou algo positivo e novo para essa família, né? Ou como a gente costuma falar, que não é agregado, é o escolhido, porque o seu companheiro você escolheu, né? E a família original, a família empresária, ela pode colocar lá no seu protocolo uma série de coisas, mas no momento em que seu filho ou sua filha venha se casar, eles vão constituir a família deles. Então, tudo bem, podem ter regras e tal, mas aí no fim do dia, ele fala assim, bom, mas se eu faltar, eu quero que minha mulher ou que meu marido tenha tudo para continuar a educação dos nossos filhos, né? Aí os avós falam, não, mas a gente cuida de tudo. Aí o filho, não, mas eu não quero que vocês cuidem. É o meu companheiro, a minha companheira que vai cuidar. Então, como tratar essas questões? Os direitos, a segurança jurídica do negócio familiar está assegurada. Mas e daquela família que surgiu ali, daquele núcleo que se desprendeu e formou a sua própria família? Como eles vão conduzir isso? Então, eu acho assim, quando a família atinge esse grau de consciência, ele quer, vamos dizer, entre aspas, brincar com os instrumentos disponíveis, calibrar num testamento o que ele vai deixar mais, além da legítima para o seu companheiro, ele quer estruturar, tudo bem, eu estou respeitando a empresa, mas eu vou também privilegiar meu companheiro ou minha companheira, porque eu não quero deixar ninguém desamparado. É a pessoa com a qual eu terei vivido N anos, até que
venham a sucessão, então eu quero um tratamento diferenciado, né? Então, dependendo do grau de maturidade, eles costumam calibrar de formas diferentes esses instrumentos, né? Isso a gente tem visto cada vez mais. Há 10 anos a gente não via tanto. Agora é uma outra pegada. Essa geração mais nova já enxerga esses instrumentos e querem trabalhar cada um deles, atendendo os interesses da família, da empresa e do seu próprio núcleo familiar. Né? Rô, se tu me permite cortar e falar bem sobre isso que ele está trazendo, me parece que, na realidade, são dois universos que colidem. É o universo empresarial e o universo familiar, que ambos gostariam de exercer a sua autonomia, mas é, de novo, aquela máxima, até que ponto eu posso dizer e viver exatamente como eu quero. A própria família tem uma função social para respeitar e para exercer, então não pode viver... A gente começa aí aquelas discussões, o poliamor, as famílias simultâneas, o quanto isso é aceito ou não. A gente não pode esquecer que a família tem um propósito na sociedade, na maneira como é reconhecida. Por outro lado, quando as pessoas se escolhem como sócios, estão exercendo, sim, a sua autonomia, dizendo eu quero ser teu sócio, mas não necessariamente do teu filho. Então, os nossos desafios são administrar os universos para que um não prevaleça em relação ao outro, e sim se possa, dentro do possível, autorizar, permitir que consigam exercer as suas vontades isoladamente. Me parece, esse negócio que a gente está falando das gerações, das novas gerações, né? Hoje em dia, a sensação que eu tenho é que as novas gerações têm uma noção completamente diferente da nossa, de propriedade, digamos assim. Então, eles não estão mais tão preocupados com o ter, e sim com a maneira como eles vão viver cada experiência, estudar, viajar, enfim, é muito mais o existencial do que a questão patrimonial. E eu não posso esquecer de falar, já vou terminar, que nós estamos desde o início desse bate-papo falando sobre o cônjuge, sobre casamento. Daí o Má trouxe a companheira, quero garantir os direitos da minha companheira. Não existe grande diferença entre a maneira como recebe tratamento o cônjuge e o companheiro. A partir de um julgado pelo STF de mais ou menos 3 anos, foi estendida uma espécie de equiparação dos direitos patrimoniais. Muito embora nós, advogados, infelizmente, com esses nossos termos gigantescos e às vezes indecifráveis, muito embora o cônjuge sobrevivente seja herdeiro necessário, e o companheiro não, ainda não é reconhecido dessa forma. O efeito acaba sendo o mesmo, mas o reconhecimento legal é que ainda não. Mas eu acho que isso é só uma questão de tempo até que também se consiga sanar essa pequena discriminação que restou. A gente está falando tanta coisa, na verdade, assim, a gente tinha combinado até de fazer um intervalinho, não vai dar mais para fazer um intervalinho, porque já passamos, então vamos continuar aí mais 10, 15 minutos. É difícil mesmo a gente parar de falar, e está todo mundo falando tanta coisa que dá vontade de falar mesmo. Vai dando ideia. Por exemplo, me surgiu lembrei aqui de uma solução que ela tem um cunho jurídico, mas ela é prática. Eu já vi bastante isso acontecer, talvez vocês, e ela é engenhosa, né? E ela pode ser combinada ou não com outras coisas, e simples. A gente não falou disso ainda, podemos debater um pouquinho. O que eu já vi acontecer entre casais, né, onde tem sociedade empresária junto, você estipular entre os sócios uma apólice de seguro que, no caso de falecimento, né, do marido, da esposa, aquela apólice de seguro vai cobrir, vai comprar, né, quando o livro da Karine é de apuração de haveres. Então, você usa o dinheiro, já a indenização, né, do seguro para comprar, e aí entra esse trabalho multidisciplinar da consultoria, assim, vamos já deixar combinado a avaliação, os critérios de avaliação. Não dá para pré-estipular a avaliação, porque o cenário econômico muda, a realidade da empresa também, mas se você deixa combinado, vai ser múltiplo, vai ser fluxo de caixa descontado, o que for, né? Essa regra é muito importante, esses critérios, e eu deixo um capital, não preciso prender capital,
ficar lá com o dinheiro parado ou aplicado, onde aplica, cada um tem uma preferência por risco, foi um seguro. Teve um sinistro, alguém faleceu e não se quer que entre na sociedade, tá bom, a pessoa herda, mas já recebe, já vende e tal. Não sei a experiência de vocês, o que vocês acham, são coisinhas simples que podem ser incorporadas no planejamento, né? Assim, solução tem várias, né? A questão é a gente ter acesso a todas essas... A gente que eu falo, não só nós como profissionais, mas as famílias também, né? Terem acesso, porque o desconhecimento do que pode ser feito é muito grande, eu acho, por um lado. Às vezes, o custo pode ser interessante para uma família e não ser interessante para outra. Você, Amedeu, falou da possibilidade, por exemplo, de trocar um regime, né? A gente já teve experiência de fazer isso com casais que eles, adultos, grandes fundadores, decidiram, por exemplo, um caso específico que eles já tinham amealhado um patrimônio muito grande, e aí a mulher queria que o marido parasse de trabalhar, que era uma atividade de risco, que envolvia contratos com o governo, enfim, ela falou, e ele, não, eu quero, eu gosto, eu vou continuar trabalhando com isso. Então, a gente sai do nosso regime de comunhão parcial, vamos para a separação, a gente passa o patrimônio todo, o patrimônio sem risco para você, e eu fico com o patrimônio, vamos dizer, os ativos, exatos, os ativos operacionais. E assim, funcionou. Chegou na audiência, nem foi a gente que fez a audiência, a gente fez só o projeto de reestruturação. Ela contou que ela começou a chorar, que ela não queria mais fazer isso, que não sei o quê, porque eles acabaram se decidindo por se separar ao invés de mudar o regime. Porque justamente era isso que eu ia falar. Mudar o regime tem um monte de problema, porque é difícil para caramba, por um lado, e por outro lado, em algumas situações, às vezes até os pais falam, mas a gente não pode sugerir que mude o regime? Pode, mas você vai criar um problema familiar gigantesco, né? Você está querendo pedir para o seu filho ou para sua filha chegar para o marido ou para a mulher e falar, olha, meus pais querem que a gente mude o nosso regime. É uma coisa muito de foro pessoal, né? Eu vou fazer mais uma última rodada e aí a gente vai ter que terminar porque a coisa vai ficando muito comprida mesmo, né? Enfim. Se deixar, a gente fica aqui. Não é? Pois é. Não, eu até acho super interessante. Os nossos encontros no GEF tinham 2 horas, né? Até falar um Roberta, pouquinho de... Não, só complementando esse caso ali desse casal que você falou, e por outro lado, um casal jovem que a gente atendeu há uns anos atrás, o filho falou assim, pai, tudo bem, eu concordo com as regras e tal. Se eu morrer, perfeito. A gente já colocou no acordo e no protocolo que os sócios vão recomprar a participação da meação. Perfeito. Aí o pai, isso. E depois a gente avalia como é que a gente distribui esse percentual. Aí o filho assim, como assim avalia? O percentual recomprado é dos meus filhos. Aí o pai falou, não, mas se a gente recomprou, a gente pode reavaliar isso. Ele falou assim, não, quer dizer que, segundo a sua avaliação, a minha família poderá ser minoritária em relação à do meu irmão? Por quê? Só porque eu morri? Então, ou seja, ele está colocando o quê? Os meus filhos serão menos do que os demais pelo fato de eu ter morrido? Por que esse julgamento? Né? Então, assim, é uma questão complexa. Como lidar com isso? Né? Diga lá, Medeu. Eu acho que para arrematar aqui essa missão nossa, vocês trouxeram um caso muito interessante. Isso que começa com uma alteração de regime e termina num divórcio, numa separação,
é um pouco o dilema da verdade aparente e da verdade real, né? O dinheiro, o regime, o primeiro problema, a primeira queixa, às vezes, que aparece para nós, raramente é o substrato, é o que realmente incomoda, né? Então, um trabalho de escuta, independente de ser mediação ou não, mas a condição, né, que eu acho que a gente tem aqui, quem está lá no grupo, pelo menos se propõe, né, no grupo que você coordena há quantos anos? 4, 5, eu também achei que era mais. Mas vamos... São 10, gente, vai. Agora 11, mas esse de pandemia nem conta, porque, né? Eu acho que o que a gente se propõe lá é fazer isso. Então, é não pegar a primeira encomenda, né? Porque se a gente pegar a primeira encomenda, fica simples. Troca o regime, faz isso, protocola, tal, e acaba aquela angústia e resolve o problema. Mas não é isso. Então, tem que saber descamar. Isso precisa um pouco de experiência, de horas de voo, saber, né, compor uma equipe e as pessoas certas. É um negócio meio... É a arte, isso não é tanto, né? O direito também é a arte, a consultoria, o que a gente faz. Então, eu gostei muito, acho que eu fecharia com isso. Ficar muito atento para não ir logo para a solução que parece evidente, porque pode ser que ela se amolde muito bem, mas não resolva, até possa piorar uma situação. Afinal de contas, o direito é uma ciência humana, né? Isso que a gente tem que entender. Não é uma ciência exata de se coloca numa planilha e sai ali o resultado. Cá. O problema disso, né, Rô, é que muitas vezes o cliente não quer ouvir depende. Sim, tem então, razão. Isso é um risco que não só os advogados, mas os consultores, enfim, todos que atuam nessa área, a gente vai ter que comprar esse risco para poder convencer o cliente de que muitas vezes a melhor resposta que ele pode ter naquele momento é depende, que a gente precisa conhecer mais da sua vida para chegar e dizer, olha, a solução para ti melhor é essa, que é diferente da solução que eu dei para o teu amigo, né? Então, não tenham tanto preconceito como depende, né? A gente passa horas como essa tão agradável discutindo as opções e os arranjos que podemos criar. Então, não é à toa que a gente acaba optando por primeiro escutar para daí depois dar uma solução. Um prazer, Rô, estar aqui com vocês. Muito obrigada. Má, termina. Você falou por último, agora você encerra. Tá bom, não, mas eu acho que é por aí. Eu acho que é a questão de ouvir, de entender, de se colocar no lugar do outro e com conhecimento jurídico é que desenharmos com cada família, com cada ser humano que está ali envolvido, uma solução específica para ele. Não vai ter uma solução, como a Medeu falou. Eu fiz 3 entrevistas, já interpretei, já sei qual é a solução. Não é por aí. É de construir com paciência, respeitando ali, às vezes entendendo que existe ali uma relação difícil, mas existe um amor ali também. Então, é de encontrar os instrumentos adequados e formulá-los para atender aquela família específica, naquele momento, para aquela estratégia que foi definida pelos patriarcas. E pronto, é isso. É bem isso mesmo. Eu acho que é um trabalho que envolve muito a família. No final, você dá as possibilidades, explica como é que as coisas funcionam, e a família, de uma certa forma, quando funciona bem, né, o projeto, a família acaba encontrando a solução a partir daquele conhecimento e daquele aconselhamento que ela teve. Bom, gente, assim, sinceramente, eu vou até repensar se a gente não faz um pouco maior, mas eu queria agradecer a nossa primeira mesa redonda. Estavam me pedindo já há muito tempo para fazer os encontros do Jeff. Vocês sabem, nossos encontros têm 30, 40, 50, às vezes 60 pessoas presentes. Inviável conseguir, pelo menos eu não consigo imaginar como que eu coordenaria um bate-papo com... O Marcelo já saiu. Um bate-papo com tanta gente, mas eu acho que agora é de nós quatro,
4 pessoas, nós 4 funcionou super bem. Eu queria agradecer que vocês tiveram paciência, que eu espero que eu tenha gravado direitinho, porque eu sou péssima com esse negócio. E é isso, gente. Espero que a gente possa se ver em breve, se abraçar muito. Um beijo muito grande. E tomar aquele vinho, né? Que é devido, né? Não é? É, isso aí. Isso aí. Cuidem-se, cada um no Beijos, lugar. muitos. Até a próxima. Continua se falando. Vamos ver vocês. Tchau, Também. tchau.